Queridos, graça e paz, eu estou muito feliz pela graça que o Senhor tem nos dado e tem nos concedido no dia de hoje. E estamos certos que Deus está também abençoando a sua vida. Eu quero ler um trecho da Palavra de Deus para trazer uma pequena meditação da Palavra do Senhor, que está aqui em Apocalipse 1:19. Diz assim: escreve, pois as coisas que vistes e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Queridos, é muito interessante que o livro de Apocalipse faça uma divisão e use essa expressão. As coisas que viste e as que são e as que hão de vir. Eu entendo que as que são, que ele está falando aqui, são aquelas que aconteceram no capítulo 1. No capítulo 2 e capítulo de número 3, é a história da igreja das épocas, as coisas que são. E depois do capítulo 3, nós temos o capítulo 5, não, o capítulo 4, e o capítulo 5, que é, ou que são, melhor dizendo, a representação do que vai acontecer no arrebatamento. Capítulo 4, arrebatamento. No capítulo 5, a igreja no céu. Capítulo 6, começa a grande tribulação, até ao capítulo 18. 19, temos Jesus voltando. 20, amarração de Satanás, início do governo. E 21, nós temos a igreja descendo para a nova terra e novos céus, a criação do novo céu e nova terra. E no 22, o começo da eternidade. Pois bem, o que nós entendemos é que as 7 igrejas da Ásia, ela pode representar os diferentes estágios pelos quais a igreja passou ou ainda vai passar até a vinda de Jesus, né? Isso é até o arrebatamento da igreja. Essas cartas, elas são proféticas. Cada uma delas representa um período da igreja, né? E muitos teólogos têm entendido assim esta carta. E eu entendo que é assim também, né? Elas são proféticas quanto aos 7 estágios aqui da história da igreja, que talvez ele deva se arrumar da forma em como vamos apresentar aqui. Primeiro estágio é a igreja de Éfeso, a igreja do amor, do primeiro amor, né? Igreja apostólica do primeiro século, que representa aquele fervor do cristão, né? Todo cristão, quando se converte, é aquele fervor, aquele fogo para fazer a obra de Deus, de estar na igreja, de orar, mas depois, com o tempo, vai esfriando, vai tendo os problemas, não é? E vai perdendo o primeiro amor. Esse é o período primeiro, tanto que ele diz: tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Volta e pratica as primeiras obras. Depois nós vamos apresentar uma série sobre cada igreja dessa. Esmirna, a igreja perseguida, que vai do século I, ou melhor, do século II até o século III, a igreja sob o favor do império, que começa aí no ano 312 e vai até o ano 500.
né? A igreja sob o favor do império, a igreja afastada, a igreja num período de trevas muito grande, em que deixou a escuridão entrar, que deixou os princípios básicos da palavra de Deus. E temos então em seguida Tiatira, que é a igreja da Idade das Trevas, onde é conhecida como a Idade Média, né? Que vai do ano 500 até o século XVI, que aí vai ter os movimentos daí em diante da reforma da igreja. E em seguida nós temos Sardes, que é a igreja da reforma, né? Aí sim entra diretamente na reforma e é o período da renascença, que vai aí do século XVI até o século XVIII. Muito bem, e você já conhece um pouco da história, né, da reforma, que é a história de Martim Lutero, né, João Hus, mas antes deles já havia outros homens que já vieram preparando o caminho até que eles chegassem e a reforma se fizesse. Então a gente deve muito também a outros grandes homens de Deus que vieram muito antes desses aqui. Todos tiveram a sua contribuição. Depois da igreja de Sardes, nós temos a igreja de Filadélfia, a igreja das missões modernas, que vai do século XIX ao século XX. A época em que o mundo recebeu os missionários, inclusive o Brasil, né, deve muito aos missionários, porque se nós conhecemos o Evangelho, é porque alguém se preocupou em enviar missionários para falar da palavra de Deus a nós. E por isso aqui estamos para pregar a palavra do Senhor, né? Dando sequência ao que eles fizeram. Então, esta é a igreja da era das missões. E aí, depois nós vemos a igreja de Laodiceia, né? Vem a igreja de Laodiceia, que é a igreja do tempo do fim. Nós temos aí a igreja do fim, que vai do meado do século XX até a vinda de Cristo, né? Até o arrebatamento da igreja. Sendo essa aí a igreja morna, a igreja que perdeu o fervor. Então nós temos as cartas que são dirigidas aos pastores dessas igrejas. E aí nós temos aí o capítulo 2:1, o capítulo 2:8, capítulo 2:12, o capítulo 2:18, né? Se dirigindo aos pastores ou líderes dessas igrejas, chamando ao arrependimento, às primeiras obras, e trazendo de volta a consciência, ou pelo menos tentando chamar para que as pessoas voltem ao princípio da palavra de Deus. E nós vemos que na nossa época a palavra ficou em segundo plano. Nunca se cantou tanto como na nossa época e nunca se pregou tanto sobre tantas outras coisas, menos sobre a salvação, né? Contra o pecado. O pecado mudou de nome e por aí vai, né? Então, esses, por sua vez, né, dirigiam então-se à igreja. Eles recebiam a palavra, a carta foi enviada para eles como responsáveis e por sua vez, eles se dirigiam à igreja, como também aos crentes daquela época e também aos cristãos de todos os tempos, né? Nessa história das 7 etapas, como
as 7 igrejas. Então, primeiro ele mostra aqui as virtudes, né? E depois os defeitos. É muito interessante isso, que Deus, ele mostra primeiro o lado positivo, né? É muito curioso observar isso, que Deus, ele primeiro vê as virtudes, vê as virtudes dos seus servos, e depois ele vai apresentar os defeitos. Primeiramente os elogios, e finalmente os repreende, os ameaça, mostrando que se não houver arrependimento, haverá certamente punição. Então, querido, nós precisamos voltar à palavra de Deus. Nos próximos vídeos, nós vamos falar um pouco, eu vou fazer vídeos curtos, porque as pessoas não assistem vídeo comprido. Eu quero começar na igreja de Éfeso, talvez faça 1 ou 2 ou 3, porque é um pouco longo, a gente tem que explicar algumas coisas, e trazer as lições que são colocadas nessa carta, que nos ajuda a despertar. O que fica claro é que ela nos mostra que Cristo está às portas, Cristo está para vir buscar a igreja. Os sinais se mostram claramente, e nós vemos se cumprindo aí o que a palavra de Deus diz, que haveria peste, haveria terremoto, maremotos, não é? E perseguição. Isso nós temos visto no mundo inteiro, que haveria apostasia, e nós temos visto isso. Vemos que muitos se afastam do que é realmente o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus, né? E nós precisamos retornar, queridos. Vamos retornar ao primeiro amor, como está escrito na carta que foi dirigida a Efésio, né? Eu gostaria até de ler aqui, onde ele diz aqui, quer ver? Ele diz aqui ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os assastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. É isso que ele está chamando a atenção. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta e praticas a prática das primeiras obras. Se não venho a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Eu creio que o verso central aqui para nós é esse aqui: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Então vamos voltar ao primeiro amor. E ele diz também aqui uma outra coisa interessante: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta e pratica as primeiras obras. Senão, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, tudo fica claro que Cristo espera que cada um de nós perceba onde errou, onde caiu, se arrependa
e volte enquanto é tempo. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.